começando uma aula de eletrodinâmica hoje para você, tá? Então a gente vai falar hoje sobre eletrodinâmica, ou seja, corrente elétrica. Então a gente vai ver corrente elétrica, sentido da corrente, intensidade da corrente nessa aula hoje, galera. Então assim, ó, vamos começar. Então toda vez que você tem um condutor, dentro desse condutor a gente vai ter várias moléculas, e seja, várias cargas elétricas. Só que você sabe que essas cargas elétricas elas não estão paradinhas, né, galera? Elas estão em movimento desordenado. Esse elétron está vibrando em várias direções diferentes. Só que a gente vai precisar fazer o quê? Que esses elétrons eles comecem a se movimentar de forma organizada. Então, quando a gente consegue fazer isso, galera, a gente vai ter aqui agora, ó, a situação, tá lá, todos os movimentos organizados. E o que é que vai acontecer? Eu vou ligar isso numa bateria. Quando eu ligo na bateria, eu estou criando uma diferença de potencial. Um potencial maior e um potencial menor. Então vamos pensar o seguinte, se eu pegar uma pedra e levantar ela, se eu soltar essa pedra, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a cair. Então ela tinha mais energia aqui em cima e ela vai para onde tem o quê? Menos energia. Então quando eu crio uma diferença de energia, ou seja, uma diferença de potencial entre dois pontos, eu vou ter o quê? Um movimento. Então aqui, ó, liguei num potencial maior e num potencial menor. Então o que é que vai acontecer com essas cargas? Elas vão começar a se movimentar todas numa única direção e sentido, de forma ordenada. Isso é característica de uma corrente elétrica. Então, para mim ter uma corrente elétrica, eu preciso ter essa diferença de energia para fazer com que ela se movimente, né? Indo da onde? Da de maior potencial para de menor potencial. Mas se você observar na figura, não está acontecendo isso. Por quê? Aí eu tenho elétrons, né, pessoal? O elétron, se ele tem carga positiva ou negativa? Negativa. Então ele vai da onde? Do negativo em busca do positivo. Então ele teria esse movimento aí. Então tá aí o sentido da minha corrente elétrica. Só que o sentido do campo elétrico sempre sai da onde? Do positivo para o negativo. Agora, por que o tio está falando isso, né, galera? Porque existe o sentido real da coisa. Como a gente está trabalhando com cargas elétricas, quem é que se movimenta de verdade? É o elétron ou é o próton? Quem falou elétron tá certo. E o elétron sempre vai da onde? Do negativo para o positivo. Então, no caso aí, ó, o sentido real da coisa, o que seria? Eu teria o sentido dessa maneira aqui, né? Indo do negativo para o positivo. Esse é o sentido real. Só que para a questão de facilitar, galera, nossos cálculos, né, as nossas ideias, a gente vai pensar o seguinte, num sentido convencional, que é uma escolha, tá? Do cientista para fazer essas análises. E qual vai ser a escolha? Que ele vá da onde? Do positivo para o negativo. É só escolha, galera. Na verdade, o real é do negativo para o positivo. Só que a gente vai pensar que a carga elétrica aqui é como se fosse positiva. Então ela iria do positivo para o negativo. Aí teria o sentido do campo elétrico e da corrente elétrica. Então quando a gente faz o cálculo, a gente não pensa muito na questão do sentido. Mas na prática o sentido real é da onde? Do negativo para o positivo. Só que o tio quer que você pense o seguinte, que para existir esse movimento tem que ter uma diferença de potencial. Se não tiver diferença de potencial, os elétrons vão ficar só desorganizados. Para mim conseguir uma corrente elétrica, eu preciso criar essa diferença de potencial aí, galera. Agora, pensa aí, eu já sei agora o que é corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons, né? Num único sentido. Então tá aí o fio, onde você está vendo, e os elétrons estão todos em um único sentido. Então tem uma corrente elétrica aí. Nesse caso aí, galera, está passando vários elétrons, né, por uma determinada região ou secção, se você pensar dessa maneira. E para me calcular aí no caso a minha corrente elétrica, você vai verificar o seguinte, que passa uma quantidade de carga elétrica ali em um determinado tempo. Então corrente elétrica vai ser carga elétrica pelo tempo. Só que o tio quer lembrar o seguinte, então olha, quantidade de carga elétrica vai ser dada em quê? Em Coulomb. Quando a gente estudou lá as leis de Coulomb lá na eletrostática, a gente viu lá, carga elétrica Coulomb. O tempo tem que estar como? Em segundos. E a minha corrente, que é a novidade dessa aula,
ela vai ser dada em amperes, tá? Pode ver quando você pega uma pilha, tá lá 1,5 Azinho, né? Esse 1,5 amperes é a corrente que ela vai conseguir produzir, viu, galera? Então, ampere é a unidade de corrente elétrica, Coulomb de carga, e ΔT, que seria o tempo, vai ser dado em quê? Em segundos, tá? Só que aí, ó, vamos lembrar o seguinte, que quando a gente fala de carga, a carga elétrica também pode ser usada por QNE, né? Esse N é o número de prótons ou elétrons. E o Ezinho é a carga elementar, que já vimos, né? Porque ela vale 1,6 10 a menos 19. Então, corrente elétrica, carga pelo tempo. Só que em alguns casos você vai ver que a carga ela pode ser representada por quem não é aí, né? Que seria carga, número de elétrons ou prótons, e a carga elementar, que sempre vai valer 1,6 10 a menos 19. Então, galera, vamos para a nossa aula de eletrodinâmica hoje. Olha, como a gente viu, corrente elétrica é carga pelo tempo. E lembrando que carga elétrica é quem não é, né? Então, número de elétrons vezes carga elementar. E essa carga elementar, 1,6 10 a menos 19. Sempre assim. Primeiro exemplo aqui, galera, ele fala o seguinte: uma corrente elétrica percorre um condutor de forma que a secção transversal do mesmo passam 120 coulombs a 40 segundos. A intensidade dessa corrente, olha, sai mamão com açúcar. Corrente é carga pelo tempo. Nesse caso, galera, qual é a carga que ele me deu? 120 em 40 segundos. Então, 120 em 40 segundos. Eliminando isso aqui, ó, você vai encontrar que a corrente é de 3 amperes, tá, galera? Então, toda vez que for corrente elétrica, 3 amperes. Para a gente finalizar essa aula hoje, vamos com um exemplo aqui um pouco mais elaborado. Ó. Ele fala o seguinte: num fio de cobre passa uma corrente contínua de 64 amperes. Então ele já me deu a corrente. Isso quer dizer que em 4 segundos passa por uma secção reta do fio um número de cargas elementares. Então a gente quer o número de elétrons aí, olha, galera. Então ele me deu a corrente, 64 amperes, me deu o tempo, que é 4 segundos, e me disse os que ele quer saber o número de elétrons que está atravessando aí, né, de cargas elementares. Então, no caso, galera, há duas maneiras. Uma, você utiliza a ideia da corrente, acha quem? A carga, e depois pega a carga e descobre o número de elétrons. Posso fazer assim: primeiro isso, depois isso. Ou eu posso unir as ideias. Olha, o que é carga? Carga, na verdade, é N vezes E. Então, I, ó, é igual a N vezes E pelo tempo. Então, tá aqui, ó, N vezes E pelo tempo. Ele me deu a corrente? Deu. Quanto é? 64. Me deu o número de elétrons? Não, é o que eu quero. Carga elementar, 1,6 10 a menos 19 sempre, né? O tempo, 4 segundos. Esse 4 está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, 4 vezes 64, você vai encontrar 256. Olha só, esse númerozinho aqui, ó, tá multiplicando, vem para cá como? Dividindo. Então, olha, 256 dividido para 1,6 10 a menos 19. Não é muito interessante trabalhar com 1,6. Então, o que a gente vai fazer? Mexe com a vírgula. Volta uma casa aqui, ó. Você vai encontrar 256 dividido por 16 10 a menos 20. Se você não entendeu o que eu fiz, vai aqui no canal e procura lá base 10. Aprende e volta aqui no nosso vídeo, tá, galera? E agora, vou dividir esse cara aqui, ó. 256 por 16 vai me dar quanto? 16. Essa base está embaixo, eu posso jogar ela para cima. Quando ela vem para cima, o que que acontece? Ela se torna positiva. Então, olha, o número de elétrons que atravessou isso aí, olha, vai ser 16 vezes 10 elevado a 20. Ou seja, tem muito elétron para me ter essa corrente aí, galera. Então, com base nesses dois esqueminhas aí, você vai resolver vários exercícios. Então, quem gostou, deixe seu like, compartilha com os colegas aí e ativa o sininho para os próximos vídeos. Valeu, galera!